posicionamento da manutenção e a sua função nos objetivos da empresa. A gente tem lá o objetivo, o planejamento estratégico, que é dado pela diretoria, pela superintendência, por algum conselho. Existe ali um objetivo e esse objetivo ele é traduzido num planejamento estratégico. Esse planejamento, ele basicamente é visando um longo prazo, metas em uma escala maior, níveis hierárquicos maiores, e esse planejamento ele tenta cobrir ali às vezes 3, 5, 10 anos. Esse planejamento é fruto de uma coisa chamada missão e visão da empresa. Então, uma empresa quando começa a montar um sistema de gestão, uma das primeiras coisas que ela tem que definir muito clara é qual que é a sua missão. A empresa define a missão. Ok, qual que é a sua visão? Ela define a sua visão. Com certeza você já deve ter visto isso na sua empresa ou em qualquer outra empresa, muito bonitinho lá na parede, os quadros de missão, visão e valores, né? Para que serve aquilo na prática? Imagina que aí no topo dessa pirâmide, aqui no topo dessa pirâmide, bem aqui, exista uma pessoa sentada. Esse cara é o CEO, o diretor, um presidente de conselho, e ele está com um binóculo olhando lá na frente. Nesse momento ele tá definindo a visão da empresa. A visão da empresa é ser como que ela se enxerga daqui X anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. É ser referência na América Latina e na produção de laticínios, derivados do laticínio, derivados do leite. A empresa se vê como líder global em soluções de tecnologia para automação. Isso é a visão. Com base nessa visão, para eu ser um líder global, o que eu tenho que fazer? Tendo em vista que o meu concorrente ele desenvolveu tecnologia X e vende para os países A, B, C, D, E, F, G, eu vou ter que desenvolver uma tecnologia melhor que a dele, tomar o mercado dele, começar a vender para os países A, B, C, D, E, F, G e H. E basicamente para isso eu preciso ter um planejamento estratégico. Eu vou montar uma filial em Hong Kong, eu vou montar uma filial em Dubai, etc. Aí o que acontece? Vem um planejamento tático. Qual que é a função do planejamento tático? Entender e traduzir os objetivos estratégicos em um planejamento tático e posteriormente em ações operacionais. Quando a gente está falando dessa pirâmide dentro da manutenção, basicamente é entender qual que é o objetivo estratégico da planta. A gente precisa, para entregar 1000 unidades de um produto por mês, eu preciso manter uma confiabilidade, uma disponibilidade de um determinado ativo de 95%, por exemplo. Exemplo aleatório. O que eu preciso fazer de manutenção para entregar essa disponibilidade? Eu preciso executar um plano de manutenção preditiva, um plano de manutenção preditiva, um plano de lubrificação, eu preciso fazer essas calibrações de tempos em tempos, em paralelo a isso eu tenho que treinar a minha equipe, em paralelo a isso eu tenho que contratar pessoas, em paralelo a isso eu tenho que desenvolver um sistema de gestão, em paralelo a isso eu tenho que desenvolver quais itens eu tenho que ter em estoque. O estratégico fala, a gente tem que vender tanto, para isso a gente tem que produzir tanto. Quem está embaixo, tático, vai traduzir isso em operação, em ação. E quem está lá no nível operacional vão executar essas ações. Então lá no nível operacional estão os mecânicos, os eletricistas, os técnicos de automação, o bombeiro hidráulico, o torneiro, o soldador, é o cara que de fato recebe aquele plano. Esse plano que ele recebe, ele vem sendo desdobrado em uma série de documentos até chegar no documento que vai para a mão de fato do executante, que é a ordem de serviço. Quando esse plano é desdobrado numa ordem, o manutencista vai lá e executa. Então, cada parafuso que o mecânico aperta, cada ajuste que um torneiro faz em uma determinada peça, cada parametrização que um instrumentista faz em um determinado instrumento, é para contribuir com o objetivo estratégico lá na ponta. Então, se o nível tático não conseguir entender esse objetivo estratégico e traduzir isso numa operação, através de um plano, através de uma ordem, de nada adianta, aquele objetivo estratégico não vai ser atingido.
E é por isso que a maioria dos gestores de manutenção em nível tático passam, em média, 2 anos e meio nas empresas. Por quê? Eles tiram o foco do objetivo estratégico e colocam foco em um objetivo paralelo, um objetivo alheio, que não está alinhado com o que a empresa enxerga como resultado, de fato, para os próximos 3 ou 5 anos. E as causas disso são diversas. Mas aqui a gente vai entender como que você pode eliminar essa lacuna que na maioria das vezes a gente enxerga claramente que é uma lacuna na parte de comunicação. Tanto falha de comunicação de quem está em cima, quanto falha de comunicação de quem está embaixo. Quando a gente tem um problema de comunicação, a gente não se entende. Seu chefe está falando em números, você está falando da repimboca da parafuseta. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, padronizar a comunicação. Padronizar a entrada e padronizar a saída. A gente tem que achar um ponto comum que a gente consiga se comunicar, que a gente consiga monitorar, que a gente consiga medir. E qual que é o ponto em comum que essas 3 áreas têm? Qual que é o ponto em comum que existe, claro, de forma clara aqui nesses 3 patamares aqui? Independente de onde você esteja nessas 3 áreas aqui, um dos pontos em comum é a linguagem financeira da manutenção. É o dinheiro. Então, o dinheiro em si, ele é a linguagem, é o combustível do negócio. Ele é o combustível do negócio. Para que você possa, de fato, entender se as suas entregas são satisfatórias para a empresa, basta você entender quanto cada ação de cada técnico ou de um setor, por exemplo, contribui para que a empresa ganhe mais dinheiro ou contribui para que ela tenha prejuízo. Quer um exemplo muito claro? Manutenção preventiva. A manutenção preventiva é uma das formas que os gestores de manutenção mais queimam dinheiro quando estão tentando melhorar alguma coisa. Por quê? A manutenção preventiva é ruim? Não. O problema não está na estratégia, está na aplicação da estratégia. A maior parte das vezes, quando a gente vai fazer alguma auditoria, ou até mesmo em trabalho de consultoria, a gente enxerga que aquela estratégia escolhida é talvez 3, 4, 5 vezes mais cara do que uma estratégia que poderia ter sido usada para garantir o mesmo resultado. E é comum. Por quê? As pessoas param de olhar qual que é o resultado estratégico que realmente importa lá na frente e começam a olhar para resultados que são resultados de curto prazo. Não que você vai ter que atuar só olhando sempre para prazos muito longos. É aí que volta a função do gestor que trabalha no nível tático. Ele é aquele cara que tem que dar resultado no curto prazo para que também esse resultado a longo prazo seja garantido. Ele é aquele que faz o trabalho ingrato da intermediação. Ele é aquele cara que tem uma emergência, tem uma urgência acontecendo, mas ele tem que tomar a melhor decisão para resolver esses problemas no dia a dia e ao mesmo tempo conseguir pavimentar uma estrada para que a empresa possa entregar o tal objetivo estratégico.